da cidade? Exatamente, Ofélia. Primeiramente, respondendo inicialmente à questão de quem deverá contribuir. Todos nós. Todos os jovens têm a incumbência de poderem contribuir de forma ativa no que tem a ver com o desenvolvimento socioeconômico da cidade capital. Repare que nós fizemos um esboço do ponto de vista geral, mas a nossa temática tem a ver com a cidade de Luanda de forma específica. Então, todos os jovens que residem, que vivem nessa cidade, deverão, de certa forma, contribuir. Agora, é o que nós dizíamos. Para podermos fazer essa análise ou essa analogia, temos que compreender as representações do ponto de vista social. Os que vão contribuir de forma individual e os que deverão contribuir de forma coletiva. E o Dr. Franco dizia a questão da exclusividade e da inclusão. Há, sim, alguma inclusividade, mas há mais exclusividade. Isso é importante que nós deixamos aqui bem claro. Há um esforço da parte dos jovens em se dedicarem no mundo da inovação, da técnica, da tecnologia. Há um esforço da parte dos jovens hoje a procurarem mais as questões de formação, para então poderem aumentar o seu background e automaticamente poderem contribuir ou venderem ou produzirem alguma coisa em prol da sociedade. Mas ainda assim, há uma classe diferenciada das outras. Logo, do ponto de vista social, podemos aqui abrir um aspas e dizer que há uma estratificação social, há desigualdades. Mas há jovens que tendem a vir se esforçar para o desenvolvimento socioeconômico da cidade capital. Agora, é importante nós aqui realçar um AIT. Quando nós estamos a falar de aspecto socioeconômico, envolve aqui várias nuances. E uma delas é o que se produz. Porque para haver desenvolvimento, há toda a necessidade de haver produção. Então alguém deverá produzir. Esses jovens que são jovens deverão meter a mão na massa. Só que uns produzem de forma informal e outros produzem de forma formal. E maioritariamente da produção do mercado da cidade de Luanda tem que ver com o mercado informal. Então estamos a querer dizer que se olharmos para essa questão da produtividade, muitos são os jovens que vão produzindo, que vão fazendo alguma coisa, vão impactando a sociedade, mas de forma informal. De forma informal. A título de exemplo, repare, caríssima Ofélia e os ouvintes que nos estão a ouvir. Há um número muito elevado de jovens a exercerem atividade de mototáxi, por exemplo. Mas, infelizmente, muitos são esses jovens que da faixa etária de 18 até 25, 30, 40 anos, que vão exercendo essa atividade, que infelizmente vão fazê-lo de forma de representação individual. Mesmo que ainda estejam afetos a qualquer organização ou trabalhando por outra, porque muitos deles as motas não são deles, mas ainda assim vão fazê-lo de forma individual. Agora, nós temos aqui a analisar que tipo de contribuição é que este mesmo jovem estará a empreender na sociedade. A contribuição desse jovem, independentemente de exercer uma atividade se calhar informal, ele vai contribuir da seguinte forma. Ele, ao prestar serviço de mototáxi, e o indivíduo que vai atrás desse mesmo serviço, no ato da realização da necessidade desse serviço, e o pagamento deste mesmo serviço, a obtenção de valores que o mesmo há de ter em função da troca de serviço, automaticamente o indivíduo que vai prestar serviço de mototáxi estará a impactar de forma social, porque ele está a resolver um problema de outrem. O outro exemplo é o indivíduo que vai exercer atividade, por exemplo, de táxi, os tais voos IACs, azul e branco. Muitos deles também são jovens. A mesmíssima coisa. Por quê? Porque o indivíduo que vai atrás do táxi, ou muitos os passageiros, ao sentirem a realização da sua necessidade, não é? No que tem a ver com a mobilidade e o tráfego, automaticamente alguém estará a prestar serviço de caráter social. Então, esse mesmo indivíduo, que é taxista, ao exercer essa atividade, mesmo não tendo uma contribuição 100% econômica, mas ele vai de certa forma contribuir, não só na perspectiva social, porque estará a resolver o problema de outra, mas também estará a contribuir de forma econômica. Por quê? Porque ele vai usar as vias de
comunicação, que são as estradas. Automaticamente, para com que ele faça exercício de táxi, vai ter que pagar uma taxa de circulação e esse valor entra no cofre do Estado. Automaticamente, esse mesmo indivíduo, para se manter a sua viatura, tem que comprar, tem que abastecer o carro e automaticamente, metendo o gasóleo, a gasolina, vai ter que efetuar um pagamento. Então, aqui estas representações de caráteres individuais e coletivas. As coletivas, a título de exemplo, há muitas associações, há muitos jovens que vão desenvolvendo atividades de caráter coletivo, sem querer roubar o tempo. Vou dar aqui 2 exemplos bem básicos. Existem 2, 3 organizações juvenis que eu, por acaso, tenho o privilégio de acompanhar. Uma delas é a FIGE, salvo erro, que é o Fórum Internacional de Jovens com as Embaixadas. Essa é uma organização, sem querer fazer publicidade, é uma organização que tem vindo a desenvolver trabalhos diretamente com jovens, no sentido de ajudar jovens a poderem obterem bolsa de estudo, tanto a nível interno, tanto do ponto de vista internacional. Então aqui há uma contribuição direta. Depois, a ANJ, salvo erro, acho que é a Associação Nacional de Jovens Empreendedores, também tem uma finalidade de poder ajudar jovens que queiram, de certa forma, olhar para o core business, ao mundo mercantil, ao empreendedorismo. Então, são essas organizações são essas representações de forma coletivas que têm a mão de jovens, que têm trabalhado para jovens. Embora ainda assim, muito ínfimas, mas já tem havido algumas dessas representações que tendem a vir a impactar do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Para terminar, é importante dizer que tudo que tem a ver com impacto é desenvolvimento social. Um exemplo bem básico, a startup, o impacto social. Os serviços de táxi personalizado. Hoje, nós com valores, eu não preciso de apanhar um táxi normal, vou ao telefone, ao aplicativo, faço a solicitação, tenho o GPS, me dá um valor, a rota e eu pago. Não há burocracia. Então, são esses impactos sociais que de certa forma vão contribuir do ponto de vista da sociedade, em particular Luanda, e que de certa forma também há uma retenção do ponto de vista econômico.